Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Rodrigo Baraldi. O Rodrigo é fundador da Gerando Equity Club. Rodrigo, super prazer de poder recebê-lo aqui na Prime TV. Nós que já tivemos algumas interações antes da TV e hoje a satisfação de recebê-lo aqui, conhecê-lo pessoalmente, compartilhar a tua história, teu momento e, claro, também falar sobre o futuro. Obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, Luciano. O prazer é meu estar aqui, contribuir um pouco, participar aqui desse bate-papo contigo. É um prazer estar aqui. A gente sempre fala da importância do networking, né? E um amigo em comum fez essa aproximação, que foi o Luiz Menezes, aliás. Grande abraço para o querido Luiz Menezes, um baita de um executivo, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. O que prova que o network de fato funciona, né, Rodrigo? Sim, funciona e acho que toda carreira e todo relacionamento deveria ser construído baseado em relacionamentos, em network. E comigo não foi diferente. A minha trajetória toda foi baseada em, obviamente, você entregar aquilo que você promete como profissional, mas principalmente muito respeito mútuo, fazer uma relação comercial bacana, ter relacionamento. Isso foi fundamental, conhecer as pessoas certas e sentar nas mesas certas, né? E está disponível, né? Porque eu lembro quando o Luiz nos aproximou, você prontamente se dispôs a gente poder marcar, conversar. Eu acho que isso é importante, né? Nós temos aí um desafio que é a nossa agenda, mas quando você entende a importância do relacionamento, a agenda ela é também contemplada com o espaço para poder conhecer pessoas, né, Rodrigo? Sim, sem dúvida. Não basta fazer relacionamento e ser fechado, tem que estar disponível, tem que estar aberto. Eu acho que principalmente tem que estar aberto para ouvir. Eu acho que a gente vive num mundo muito acelerado hoje, ultimamente, né, comparativamente a 20 anos atrás, quando eu começo, onde as pessoas muitas vezes não têm tempo para ouvir o que o outro tem para falar. E eu acho, na minha opinião, em termos de relacionamento, quando você se predispõe a ouvir o que o outro tem a falar e poder também contribuir, é onde nascem relações duradouras e relações prósperas. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua jornada, você é um advogado do direito societário, muito envolvido com M&A. O que você pode compartilhar com os nossos telespectadores da tua trajetória, antes de falar especificamente do teu momento, Rodrigo? Legal. Luciano, eu sou formado em Direito, né, há 20 anos e... Um homem de negócio, né? Mas sou muito mais um homem de negócios do que advogado. Nunca me senti aquele advogado tradicional, né? E isso nasce um pouco da minha trajetória de vida pessoal. Não tenho como afastar uma coisa da outra. Eu começo a trabalhar com 13 para 14 anos de idade na empresa da família e não pensava em fazer direito. A cabeça era outra, mas a gente passou por dificuldades, a empresa da família veio a falir quando eu tinha 18 para 19 anos, e eu me vi numa situação de, falar assim, bom, peraí, eu tenho que ajudar aqui, como que eu vou ajudar? Fui trabalhar de uma mineração, né? E só que o salário que recebia na época não dava para pagar nem as contas de casa. Não fechava a conta. Não fechava, então eu desde cedo entendi que eu ia precisar trabalhar muito e que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Tive 3 empregos durante a faculdade, demorei 2 anos para começar a faculdade, fui fazer Direito por falta de opção e até muito pouco tempo atrás, e eu falo muito isso, a falta de opção foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque ela me direcionou de uma forma muito sábia para a carreira que eu tenho hoje, para aquilo que eu construí. Então, a falta de opção me levou para fazer Direito, porque era a faculdade que tinha na cidade, eu não queria fazer contabilidade, administração. Direito abre portas, né? Você pode ser juiz, promotor, delegado, tem várias ramificações. Para pagar a faculdade, eu me vi bom, eu tenho que ter um emprego normal, eu precisava fazer outra coisa, aí trabalhava numa floricultura, entregando cestas de café da manhã e flores, na cidade, fiz faculdade em Mojimirim, onde meus pais moram, e no terceiro ano da faculdade eu abri junto com um colega, hoje é o que o pessoal chamava de lan house, né? Então era uma
Uma lojinha na frente da faculdade que tinha computadores e impressoras que locavam e faziam para trabalhos para o pessoal da faculdade. No 5º ano, quando eu vou para o escritório de advocacia, eu já fazia estágio, mas daí no 5º ano eu decidi ir para um escritório de advocacia, escritório do meu irmão, para começar a trabalhar e já me preparar para a advocacia. Eu faço o meu primeiro M&A sem querer. A gente vende ali, recebe uma proposta para vender, eu nem fazia ideia do que era um processo de M&A. Era um negócio pequeno, então fui eu mesmo que fiz, conduzi, foi uma experiência bacana. Começo vendo, boto um dinheirinho no bolso. Quantos anos isso? Tinha 24 para 25 anos. Nem se falava em menina. Nem se falava em M&A. Não, eu nem sabia o que significava. Para mim, eu tinha vendido o fundo de comércio. Era essa. O ponto, quase. Exato, passado o ponto. Começo a advogar ali em 2006, né? Forma de 5, começo a advogar em 2006. Quando eu começo a advogar, interior. Né, eu já morava em Piracicaba na época, mas interior. Não se falava em advocacia boutique. Se falava em advocacia faz tudo, o advogado faz tudo. Então o escritório nasce com um propósito de fazer algo diferente. Eu e o Marcelo. O Marcelo vinha da Caterpillar, eu vinha da mineração, eu já era no jurídico da mineração ali naquele momento. Com visão, como que a gente leva para o empresário do interior uma advocacia qualificada? E nós montamos o escritório para advogar em tributário e societário, que eram áreas muito específicas. A maioria do escritório fazia tudo, a gente não queria, a gente falou, não, vamos fazer só isso, ser muito bom, né, nisso e prestar um bom serviço. Ocorre que tudo começa com uma ideia boa, às vezes na prática não funciona, a gente teve muita resistência, porque o cliente nos procurava, não, mas você faz cobrança? Você faz trabalhista? Você faz ambiental? E a gente, não. E eu falava muito mais não do que sim. Só que no final do dia a gente se posicionou. Esse posicionamento foi muito bom. A gente passa por um período de dificuldade de 2005, 2006 até 2009, mas em 2009, por conta desse posicionamento, a gente sai pela primeira vez na análise de Advocacia 500 como um dos escritórios mais admirados do Brasil, estando numa cidade pequena como Piracicaba, interior, pelo posicionamento em tributário e societário. Isso abriu todas as portas, a gente muda o escritório para São Paulo e aí vem toda a trajetória até ali. Mas em M&A em específico, foi muito engraçado, porque em 2009, um cliente nosso do interior, de Piracicaba, recebe uma proposta de ser comprado por uma empresa italiana. Ele liga para a gente, vocês fazem esse contrato de compra e venda? Eu, na minha inocência, falei, faço. Ou na ousadia. A ousadia. Quando eu vou me deparar, eu falei, contrato de compra e venda de empresa. Eu sou CDF, fui estudar. Quando eu fui estudar, eu falei assim, nossa, existe um mundo totalmente diferente que é a área de M&A. E aí eu entrei de cabeça, fiz algumas especializações, entendi que a área de M&A não é uma área só de direito, ela é uma área que tem contabilidade, finanças, tributário. E o meu primeiro M&A nasce em 2009 com uma empresa italiana comprando uma brasileira. Eu percebi que isso ia abrir portas, fiz minha primeira viagem internacional, fui para a Itália, fiquei 2 semanas lá com esse cliente, fazendo as negociações. Foi uma experiência incrível, na qual eu me enchi de é isso que eu quero fazer. E aí eu fui direcionando a carreira toda no caminho jurídico para a área de M&A. Agora, até quanto a experiência da interrupção da empresa da sua família foi a energia que você naquela época encontrou para trazer aonde você chegou até hoje, Rodrigo? Na época eu não tinha dimensão do quanto isso ia me influenciar. Tá? Hoje eu tenho muita clareza de que todo o meu direcionamento de carreira foi para ajudar empresários a proteger o patrimônio que eles têm dentro das suas empresas. E quando eu falo em proteger, eu não estou falando em proteção patrimonial, eu estou falando em ajudar esse empresário a ser um empresário melhor, a ser um empresário que tome decisões mais assertivas, que tome decisões tributárias melhores, decisões societárias, que olhem para investimento.
pensando sempre em proteger o principal patrimônio dele, que é a empresa e a família dele, porque é algo que eu desejo que nenhum empresário passe, a quebra de uma empresa. Aquela experiência foi que te levou inconscientemente para esse caminho? Aquela experiência me levou inconscientemente para esse caminho, com certeza. Principalmente pela escolha do direito. Você imagina que muitas pessoas me perguntam, pô, mas como um advogado lidar bem com número? Eu ia fazer engenharia, eu não ia fazer direito. Para mim era engenharia de produção e trabalhar na fábrica, né? Trabalhar ali numa metalúrgica. E no final do dia eu fui para a área do direito e tem um episódio, né? Meu pai não perde a fábrica ou seu patrimônio porque só por administração ruim. Sim, teve responsabilidade dele, tomou decisões ruins, fez, mas ele tem um processo de falência decretada porque o advogado dele perdeu prazo. Nossa. Num processo que era ínfimo. E naquela época a lei de falência podia. Então aquilo mexeu muito. Essa perda de prazo me motivou a fazer direito. E aí uma coisa foi levando a outra. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Rodrigo Baraldi. O Rodrigo é fundador da Gerando Equity Club. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Rodrigo Baraldi. O Rodrigo é fundador da Gerando Equity Club. Antes de entrar especificamente na pauta do segundo bloco, eu queria compartilhar aqui. Primeiro, obrigado por ter me presenteado. É o primeiro livro? Meu primeiro livro. Saiu do forno agora. Saiu do forno, lançado em janeiro de 26. Como é que nasceu a ideia do livro? E, aliás, é um livro que é quase um devocional. Para quem alega que tem dificuldade de leitura, é só abrir uma página por dia, vai ter um bom alimento para você poder entender negócios e poder aplicar nos negócios, né, Rodrigo? Fala um pouquinho do livro para mim. Luciano, a ideia do livro foi trazer um livro para o empresário, para o dono de empresas, para que ele siga um caminho e uma trilha para se tornar um empresário melhor e, consequentemente, ter uma empresa melhor ao final de um ano, ao final de 365 dias. A ideia foi ser devocional para ser um livro leve, mas um livro que fala tanto de comportamento e mentalidade nos primeiros 60, 90 dias, quanto questões empresariais e dicas de como melhorar o negócio no restante do livro. Então a gente passa por marketing, finanças, área comercial, sucessão, entra em temas delicados como governança, sucessão familiar. E ele finaliza no final com dois caminhos, ou sucessão ou venda. Para mim é muito claro, empresa tem 3 caminhos. Ou ela sucede, ou ela vende, ou ela quebra. Se eu não tiver uma sucessão preparada ou uma venda definida, a tendência é o terceiro caminho. Então o livro vem para construir essa jornada de transformação, transformar em donos, em pessoas e empresários melhores. É um negócio aqui curioso, né? É um manual aqui que está no contracapa do livro, escrito por um advogado e empresário. Sim. Explica isso. Um advogado empresário. Embora a advocacia foi minha atividade principal durante os 20 anos, ao longo desses 20 anos eu empreendi. Eu tive empresa, vendi, tive empresa, fechei, porque não deu certo, né? Tive a sabedoria de fechar antes de quebrar. E sempre busquei empresariar e sempre administrei o escritório como uma empresa de serviços jurídicos, nunca como um escritório de advocacia. Então, o escritório tenho todos os departamentos que uma empresa tem e tudo mais. Só que ao longo dos últimos anos, como eu sou muito focado na área de M&A, eu entendi que o mercado de M&A, principalmente middle market, era carente com uma situação. Preparação de suas empresas para elas se tornarem mais valiosas, para se ter um ativo mais valioso. O empresário está preocupado em jogar o jogo do lucro, mas o jogo que faz ele mudar de patamar é o jogo do equity. Só que falar em jogo do equity é muito bonito se você não ensina o empresário a fazer isso.
A grande maioria dos sistemas de M&A, eles estão focados em big deals, né, em grandes vendas, 200 milhões, 300 milhões, bilhões. Ninguém está olhando para o mercado de 30, 40, 60 milhões de valuation, 20 milhões de valuation. Eu vi ali uma oportunidade. E aí, dentro dessa oportunidade, eu criei o ecossistema da Gerando Equity. O ecossistema da Gerando Equity é um ecossistema de M&A focado para o PME, para o pequeno e médio empresário, no qual a gente faz um processo 360 graus de educação desse empresário, como ele se transforma um empresário melhor, com uma empresa melhor, como ele prepara a sua empresa para a venda, e aí todo outro lado de trabalhar a venda, o equity, a captação de investidores, a captação de recursos financeiros, ou um M&A mesmo dele. Então, hoje, atualmente, esse é, em paralelo à advocacia, a minha principal atividade aí como empresário. E, na verdade, é um ecossistema, né? Muito inteligente que você estruturou, que mais ou menos um negócio retroalimenta o outro. Como é que você foi construindo esse ecossistema de uma maneira intencional, ou na medida em que você ia desenvolvendo cada negócio, você via uma outra oportunidade, aí você trazia, você construía esse ecossistema, Rodrigo? Hoje é fácil falar que foi intencional, né? Mas veio de muita experiência de trabalho junto aos clientes. Eu basicamente peguei muito que eu fazia ao longo dos anos e fui moldando ele em produtos dentro do ecossistema. Então, assim, ele teve uma certa intencionalidade, mas muito foi observação da necessidade do cliente. Eu falo, para todo empresário, você quer descobrir o que o cliente quer? Pergunta para ele. Essa é a primeira questão. Pergunta para o cliente o que você quer. E eu, ao longo da minha carreira, eu sempre perguntava para o cliente, pô, mas nesse trabalho, o que está faltando? O que foi? Qual foi sua necessidade? Com isso eu entendi que tinha um ponto educacional, o empresário muitas vezes ele não está preparado para dar um próximo passo, e isso é educação, você precisa muitas vezes orientar, encurtar caminho, mostrar para ele o caminho, e aí nasce a Gerando Equity Club como mentoria de empresários que querem transformar suas empresas em ativos mais valiosos. Que é a porta de entrada para o ecossistema? É a porta de entrada para o ecossistema. Com a evolução deste empresário, da sua empresa, quando ele quer ir para um segundo passo, de ir para um M&A, para um equity, antes de ele ir direto para uma venda, tem um processo de preparação. Parte desse processo começa com a mentoria, parte é executada por uma consultoria. E aí, dentro da Gerando Equity, a gente tem um braço de consultoria que acelera esse processo. Então, basicamente, é quase como um programa de aceleração, onde o meu time de consultoria entra e acelera tudo o que eu deveria fazer previamente a um M&A. E aqui um ponto importante, não é que é previamente a um M&A de eu vou organizar documentos para uma due diligence. Não, eu vou olhar o meu financeiro, como eu faço mais receita, eu vou olhar para a margem, como a gente melhora a margem, eu vou olhar como eu melhoro o caixa, como eu melhoro o comercial, como eu melhoro processos, operações, governança, a gente passa por todo o processo ali. Feito isso, quando a gente entende que a empresa já está apta, ela já está uma noiva bonita para ser oferecida, a gente vai para o advisor, que nós temos o histórico, esse dono já tem a mentalidade de preparação de venda, e aí o advisor faz o processo de venda. Então esses são os 3 principais braços. O jurídico, muitas vezes pela relação de confiança, o próprio mentorado, o próprio cliente aqui, ele me contrata para fazer o jurídico, o escritório, mas hoje o escritório de advocacia é independente, eu tenho atuação muito mais gerencial no escritório do que executiva, né? O meu foco é a Gerando Equity mesmo, o ecossistema. E tem um quarto braço, que esse quarto braço a gente lança provavelmente ano que vem, que é o braço financeiro, né? É o braço que vai ajudar o fomento de empresas de PME que buscam equity e venda. A ideia é fomentar operações de M&A para crescimento acelerado de empresa. Então, está acontecendo agora. Eu tenho um mentorado do setor de logística que fatura 20 milhões, ele quer chegar em 100 milhões de faturamento para ir fazer um M&A. O crescimento dele vai ser orgânico, normal, e vai ser inorgânico, onde a gente vai acelerar com compras de outras
outras empresas de logísticas menores para ir plugando, ganhando escala e poder fazer uma venda. Então, basicamente é um ecossistema 360 graus, a gente pega o todo da empresa. Você citou a logística, mas você tem uma amplitude de segmentos que você atende. E a outra pergunta é que tamanho de empresas hoje de faturamento anual que está enquadrado dentro daquilo que você busca para o ecossistema, Rodrigo? A gente atua em todos os setores. Tá? A gente acabou de ser divulgado uma venda que nós fizemos, era setor de cosméticos. Então, uma indústria de cosméticos. Com relação ao faturamento, a gente é muito focado em PME mesmo. Então, a porta de entrada, que é a mentoria, serve para um pequeno empresário que está disposto a investir em estudo, educação e mentalidade, em posicionamento, em abertura de portas e principalmente sentar na mesa certa, porque através do ecossistema ele vai ter acesso a fundos, a recursos, a outros empresários que estão dispostos a fazer negócio entre si. Então, eu diria que a partir de 7, 8 milhões ano de faturamento já é uma porta de entrada. Normalmente, a minha média são empresas com faturamento de 35 milhões. Tá? Eu tenho empresas com faturamento maiores dentro do ecossistema, mas na média daria 30, 35 milhões. A gente sabe hoje que empresa familiar tem um desafio que é a cultura, né? O fundador trata a empresa como um filho e muitas vezes acha que está fazendo aquilo que tem que fazer e não necessariamente isso é uma verdade. Como é que você trabalha com a mentalidade de uma empresa, de um fundador ou de uma segunda geração, para que ele entenda de fato a necessidade da profissionalização ou dele estar inserido no ecossistema estratégico como o teu, Rodrigo? Essa pergunta é excelente, Luciano. Eu acho que a grande maioria das empresas no Brasil são empresas familiares. Né? Então, eu falaria que 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. Qual é o principal problema da empresa familiar? O dono tem que entender, o fundador tem que entender que a vida é finita. Ela vai acabar. A única certeza que a gente tem na vida é a morte. E que a empresa não precisa acabar. A empresa pode se tornar um legado que ele deixou para a sociedade, para a família dele, para algumas gerações. Seja através de um processo de sucessão, seja através de um processo de M&A, de venda. Mas o principal ponto que atrapalha os dois processos, o de sucessão e de venda, é o ego do dono, é o ego do fundador. Sei. Então, a gente procura muito trabalhar essa mentalidade de forma muito aberta, de forma muito cuidadosa dentro do ecossistema, para que ele se sinta, primeiro, acolhido, onde ele possa se sentir num ambiente confiável, de abrir os seus reais problemas, e a gente vê problemas de tudo quanto é tipo ali. Para que a gente também possa orientá-lo neste processo de como ele resolve problemas que estão dentro da casa dele, muitas vezes. E é muito gratificante você ouvir e ver empresários vindo te agradecer. Isso aconteceu algumas vezes, de que o trabalho que a gente fez não mudou a vida dele do patamar financeiro pela venda ou por algum valor agregado, mudou o patamar e a relação dele com a família, com a esposa, com filhos, com a sucessão. Isso é muito legal. E você tem essa consciência de que você trabalha também preservando histórias, preservando relacionamentos familiares, que transcende uma questão corporativa, né, Rodrigo? Sim, isso está muito alinhado com o meu propósito de vida. Tá? Eu acho que muito do que a gente conversou um pouco, né, primeiro bloco, sobre a questão familiar, os problemas que a quebra da empresa causou na família, como era o ambiente familiar, eu trouxe muito isso agora, nesse momento, como uma troca minha de devolver um pouco tudo que eu conquistei e eu adquiri ao longo desses anos para a sociedade, para o empresário, mas principalmente para a família. Porque eu entendo que não dá para separar o CPF do CNPJ. Você não tem CNPJ forte com CPF fraco. A base de tudo é Deus e família. Então nós precisamos ter esse trabalho, precisa ter essa mentalidade. E isso está alinhado com o meu propósito de vida. Transformar empresários em homens dentro de casa e dentro da sua empresa melhores. Super prazer. Homens e mulheres, né? Super prazer recebê-lo, ouvir a tua história. Parabéns pela tua trajetória. Parabéns por aquilo que você tem construído. Tenho certeza que você tem sido inspiração para muitas pessoas. Que você consiga aí
seguir nessa tua trajetória, nesse seu propósito, continue impactando pessoas, empresas e profissionais, Rodrigo. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui hoje compartilhando a tua história. Luciano, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, parabéns pelo programa, ele sem dúvida faz muita diferença na vida do empresário em geral e da sociedade. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime, lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.